Obrigada, Márcia. Agradecer pelo convite de estar aqui na reunião. Muito bom a gente se aproximar cada vez mais das instâncias, dos destinos turísticos do Estado. Muitos eu já conheço, né? Eu trabalho há mais de 12 anos na secretaria. Estou tentando sair da frente aqui. Então, eu já trabalho, tenho um tempo nos programas e ações, né? Então, basicamente, tudo que não está no DAD está comigo. O DAD é uma parcela muito representativa, né? Mas a gente tem um conjunto de ações de promoção, de qualificação, de mapeamento da oferta. A gente tem um conjunto de ações que também são desenhados para todos os destinos do Estado. Então, eu vou apresentar um pouco do planejamento desse ano, do que a gente tem previsto esse ano. E a Márcia já citou o Sabor de São Paulo, já citou o ranqueamento, então eu vou falar de algumas outras ações, que é bem importante ter a participação de vocês junto conosco, e também sugerir outros temas, pautas. A gente sempre está tentando participar de congressos, de ações, conversar com entidades, com destinos, para se atualizar de tendências, para saber quais são as demandas, para saber quais são os gargalos, para ver o que a gente consegue construir juntos. É claro que a gente tem, né, como os municípios têm, limitações de orçamento, de estrutura, então a ideia é que a gente consiga somar esforços tanto com as associações, né, a Precesp, a Mitesp, e também com os destinos. Pode passar? Aí, basicamente, aqui é um balanço dos dados que a gente publicou do ano de 2023 sobre o desempenho da atividade turística no Estado. Então, a gente fechou com presença de 9,3% no PIB do Estado de São Paulo. Então, é bastante representativo, porque a média de participação do turismo no PIB é uma média de 7% nos outros estados. Então, a gente fechou com uma presença positiva em São Paulo. Foram mais de 58 mil novos empregos gerados e mais de 2,3 milhões de empregos diretos e indiretos somente na atividade turística, o que é bem relevante quando a gente pensa em quem está trabalhando na parte de hotelaria, alimentação, equipamentos turísticos, setor público. A gente tem todos esses dados aí pelo CAGED. A gente teve também 46 milhões de visitantes, que foi um dado recorde comparado com os outros anos, e foi bem positivo a gente voltar para os dados que estavam em 2019, antes da pandemia, e a gente ainda mostrou um crescimento, principalmente da demanda doméstica. Então, a ideia é que esse ano a gente continue com esses dados positivos, incrementando cada vez mais a atividade nos destinos, e que a gente conte com vocês. Pode passar? Pode passar. Aí, o que a gente está fazendo, né? Aqui é um conjunto de ações, de modo geral, o Creditur, que foi lançado e instituído o decreto em outubro do ano passado. A gente tem o DAD Tour. A Aline, diretora do DAD, ela está aqui também comigo, e a gente tem a Aline da imprensa também, que está aqui comigo, então eu estou com duas Alines, para facilitar os nomes. E Sabor de São Paulo, a gente tem trabalhado na implantação da Academia do Turismo SP, que é um projeto de qualificação e capacitação, o Valoriza São Paulo, os distritos turísticos, turismo rural, são alguns dos principais eixos que a gente tem trabalhado esse ano, mas eu vou passar mais detalhadinho cada um. Pode passar. O Creditur, a gente até conversou. Ontem a gente fez um workshop do Valoriza São Paulo, alguns de vocês estiveram. A gente fez uma apresentação do Creditur para tentar incentivar o crédito, tanto para os municípios incentivarem as empresas, pequenas, médias empresas, grandes empresas, a solicitar crédito. A gente tem mais de 4 bilhões de recursos nos bancos e nas instituições financeiras, que podem ser pleiteados tanto para as empresas, vocês divulgando para as empresas, mas também para o setor público, para desenvolver alguma obra, algum investimento que precise também. Tem linhas da Desenvolve e de outras fontes que também podem ser utilizadas por prefeituras. Pode passar? A gente, ano passado, teve mais de 1.200 solicitações recebidas, mais de 230 propostas com empreendedores privados e 16 prefeituras municipais. Então, foi 470
2 milhões fechados, né, em linhas de crédito para tanto municípios quanto empresas. A gente tem 16 instituições financeiras que integram, principalmente os bancos públicos, então desde a Caixa, Banco do Brasil, Desenvolve, Banco do Povo, são 16 no total, que trabalham com parceria a esse programa. A gente fez um fórum de investimentos no final de fevereiro, foi uma primeira edição com investimentos maiores de 100 milhões, então a gente fez um portfólio de áreas e projetos, tanto algumas prefeituras enviaram e alguns empresários enviaram. Essa foi uma primeira edição, a gente tem 34 projetos de investimento mapeados, e a nossa intenção é ampliar isso até municípios que ainda não mandaram, também pode falar comigo, que a gente também consegue inserir também. Essa primeira foi um fórum internacional com investimentos acima de 100 milhões, mas a gente também tem a intenção de pegar abaixo, né? Não precisa ser grandes projetos. A gente tem trabalhado nessa articulação para captar investimentos, tanto internacionais quanto nacionais, para os projetos do Estado. E aí a gente tem também a política dos distritos turísticos. Os distritos, eles são uma grande chancela, um reconhecimento de uma área que é vocacionada para a atividade turística, e essa área ela pode ser favorável à atração de investimentos. A ideia é que ela tenha um grande parque temático, um grande resort, um grande empreendimento turístico, e esse grande empreendimento âncora, ele vai movimentar outros menores empreendimentos de gastronomia, de entretenimento, casas de shows, o que vai movimentar outros menores investimentos para esse local. Não necessariamente precisa de incentivos fiscais, é claro que as prefeituras podem apoiar com algum tipo de incentivo, mas o decreto não exige esse tipo de coisa. A gente já tem Olímpia, tem o Serra Azul, ali na região do Circuito das Frutas, Iguape e Andradina. A gente tem esses 4 no interior. No dia 25 de janeiro foi instituído o distrito da capital, da cidade de São Paulo, no centro. Então, a ideia é que o centro, a gente trabalhe com um programa de requalificação e revalorização do centro de São Paulo, a região ali do Anhangabaú, a região da Secretaria, do Triângulo também paulista. No projeto está previsto ter polícia turística, que fale outros idiomas, ter atendimento também em outros idiomas, ter um conjunto de serviços que vai incentivar o visitante a ir até lá, né, incentivar essa visitação e melhorar o ambiente do centro. Então, a gente tem 5 distritos já instituídos. Para esse ano, a gente tem previsto o Portal da Mata Atlântica, no Vale do Ribeira, e o Picos da Mantiqueira. E, por enquanto, o edital não está aberto para novos projetos, mas a gente vai abrir o edital para cadastro de novos projetos. Ainda esse ano, né, vai ter um novo cadastro. Então, vocês podem desenvolver, né, descrever projetos para quando esse edital reabrir. Pode passar. Pode passar também, acho que eu já acabei falando isso. A Academia do Turismo SP a gente fala que é um grande ecossistema, um grande guarda-chuva que a gente quer colocar todos os cursos, as soluções educacionais, as ações de inovação, de pesquisa que existem no Estado. Então, não necessariamente são só os cursos que a Secretaria faz. Então, a gente quer colocar tudo que os municípios fazem, que as instituições de ensino fazem, porque isso vai facilitar a qualificação, preparar a mão de obra no Estado de São Paulo. Então, a ideia ela é grandiosa. A gente está trabalhando na publicação do decreto desse programa, nos moldes que a gente fez do Creditur, mas quem estiver já fazendo cursos, a Precesp mesmo faz o turismo na escola, em parceria com o SENAC. A gente tem também parceria com o Instituto Federal, com o SENAC, com a USP, com a Unesp, com a UFSCar. A gente está querendo aproximar mais as associações, o Foresp, a BIH, a FOB, sindicatos, porque a gente começou a ser muito cobrado de cursos. Então, preciso de guia de turismo, preciso de camareiro, preciso de garçom, preciso de gestor de negócios. E a gente começou a olhar para o mercado e esses cursos são ofertados, e muitos deles gratuitamente. Então, a gente começou a pensar que a gente vai pagar curso com um recurso que já é limitado e já tem esse curso sendo oferecido no mercado, muitas vezes. Então, a ideia foi vamos mapear o que tem.
Então, a gente até quer a colaboração dos municípios que desenvolvem algum tipo de iniciativa para qualificação na área, seja para ensino básico, a gente tem disciplinas eletivas ou obrigatórias no ensino básico. Então, passar para a gente essa informação. A gente está criando uma plataforma que vai ter disponível a informação de todos os destinos, de tudo que tem no Estado, a gente vai colocar tudo nessa plataforma. Então, quem tem interesse vai acessar. Eu quero fazer um curso de atendimento de excelência, que é um curso aí que o Senac oferta. Então, ele pode entrar lá, e o atendimento de excelência tem em Campinas, tem em Olímpia, tem em Itanhaém, tem em Avaré. Então, aí ele coloca esse curso, aí a pessoa pode ter acesso a essa informação. A gente está trabalhando ainda na fase de implantação desse projeto, mas a ideia é que a gente tenha contribuições de todos. E a gente, ano passado, fez... pode passar? A gente fez um mapeamento e só no ano passado a gente viu que tinha um diagnóstico de 15 mil vagas em cursos de técnico, profissionalizante, de extensão, livre, pós-graduação. Então, em todos os níveis de formação, a gente tem uma média de mais de 15 mil vagas. A gente está atualizando também isso para esse ano. E a gente viu algumas deficiências, alguns gargalos. A CVC passou para a gente que tinha 200 vagas em agências. Aí mas a gente precisa de contratação imediata. Então, a gente fez uma parceria com a BAV, São Paulo. Eles falaram, vamos fazer um curso de 30 horas e já conseguimos inserir essas pessoas, algumas pessoas no mercado de trabalho, e aí depois essa pessoa pode fazer um curso técnico, pode se especializar naquilo, né? Então, a gente já formou 30 alunos no ano passado, na verdade vai finalizar uma turma agora, e aí as agências, elas já, no último dia de aula desses cursos, ela já vai para fazer a seleção desses alunos e contratá-los. Então, está sendo muito positiva essa conexão da gente entender qual que é o gargalo, da gente buscar os parceiros para ofertar o curso, e aí a gente apoia com espaço, o que for preciso, a gente tem feito essa articulação. Então, ao Senac, às vezes, tem professor contratado, então eu não vou contratar. Mas eu tenho estrutura, tenho um auditório de 80 lugares, então a gente está fazendo essa combinação para otimizar o que a gente tem, né? Então, aí a ideia é a gente ampliar isso. O Ministério do Turismo também pediu para a gente passar oferta de vagas, o que é preciso. Então, quem tiver também, precisa de curso de guia, de atendimento, de inovação, o que tiver, pode passar para a gente como sugestão, que aí a gente também coloca nesse pleito que vai para eles. E é basicamente isso. A gente tem as eletivas de turismo também, que são nas escolas da rede estadual. Os alunos de 6º, 7º, 8º, 9º e ensino médio podem fazer a disciplina que chama Turismo e Empreendedorismo. E aí, nessa disciplina, a gente fala de conceitos gerais de turismo, fala dos destinos, fala do morador conhecer a própria cidade. Tem vários temas bem relevantes. Pode passar? A gente começou ontem, foi o primeiro workshop do Valoriza São Paulo. O Valoriza ele tem tanto cursos EAD, que a gente vai lançar, foi lançado também o curso de ranqueamento. Esse curso de ranqueamento ele é bem básico, assim, então quem já mexeu na plataforma nos últimos anos, ela talvez fique um pouco repetitivo, mas para quem nunca mexeu, ele é muito claro e objetivo. A gente tem feito também, a gente tem previsto fazer um workshop em Bauru para a região toda, e também em Franca, também para a região toda, e mais 3 workshops que vão ser nas cidades turísticas. E a ideia é tratar dos temas que são mais relevantes naquela localidade. Então, na capital, a gente fez um sobre ranqueamento, plano diretor, contour, patrimônios e obras de infraestrutura. Mas se a gente vai para uma região que tem turismo náutico, então vamos falar de turismo náutico. Se tem alguma região que trabalha mais inovação, turismo acessível, então a gente fala mais desses temas. Então, a ideia é trazer um tema que seja mais latente nessa região e divulgá-lo para que a gente consiga melhorar a capacitação dos gestores, do trade, consiga incentivar iniciativas aí de criatividade, de pensar em outras políticas, em outras ações para o turismo do Estado. Aí pode passar. E o Sabor de São Paulo, a Márcia comentou, né, que a gente está na 10ª rota gastronômica, vai ser entregue em Marília, na região ali de Marília, tem mais, né, de 10 cidades nessa região. A gente fez um mapeamento de 10 rotas, então a gente tem o litoral, a gente tem a região aqui de Itu, São Roque, a gente tem praticamente todas as cidades aqui que eu vi o nome, elas estão nas rotas,
E a nossa intenção é, cada ano, tentar lançar mais 2 rotas gastronômicas, varia aí com a nossa questão orçamentária, mas está no nosso plano a questão de ter novas rotas. E esse trabalho está sendo muito positivo, porque a primeira edição a gente viu que estava faltando capacitação, a gente estava fazendo muita promoção, mas os empreendedores, os produtores, os estabelecimentos de alimentação não tinham os selos de inspeção, não sabiam como embalar o produto, não sabiam como, às vezes, pedir crédito ou melhorar a estrutura desses locais. Então, a gente agregou capacitações. Então, o primeiro dia tem sido capacitação, o segundo dia tem sido um grande festival para a venda desses produtos. E aí, junto com isso, também tem uma viagem de familiarização, um press trip com jornalistas, que eles têm divulgado muito as regiões. A última foi de Rio Preto, o pessoal de Ibirá estava, né? Então foi bem bacana ali aquela região. Barretos também, né? Estava lá também com os produtos, tinha outras cidades ali, foi bem positivo e está dando um retorno muito bom. O principal objetivo é valorizar o produto local, incentivar que as pessoas usem os produtos locais. Então, se eu tenho um restaurante que faz, sei lá, massas e que ele precisa de queijo e molho de tomate, às vezes ele tem na região, mas ele compra de outros lugares. Então, por que não usar da região? Por que não fazer a valorização do que tem na região? Então, a gente quer estimular essa produção local, essa produção sustentável, quer girar a economia e trazer mais renda e emprego para esses produtores. O que é legal também que a gente vai nos eventos, AgriShow, Mesa São Paulo, e aí as pessoas veem o produtor lá. Então, eu vou na fazenda Atalaia de Amparo, ela compra o queijo lá, mas ela quer visitar o destino depois, para conhecer como é que é a produção. Então, a ideia é que isso incentive o fluxo turístico. Então, se a pessoa não só incentivar negócios para que esses produtos entrem na cartela dos produtos dos restaurantes, dos hotéis, dos equipamentos turísticos, mas também fazer com que a pessoa, eu conheci essa fazenda em um evento, então eu vou lá, conheço, me hospedo, conheço os outros atrativos, participo dos eventos. Então, esse é o grande objetivo, movimentar as regiões e os destinos. Pode passar. Então, são 10 rotas gastronômicas que a gente tem até o momento, vai lançar, né, esse mês ainda a última. A gente tem 300 produtores e estabelecimentos, a gente já capacitou mais de 500 empresários e produtores, mais de 4.500 participantes nos festivais. Esses festivais eles têm sido feitos em parceria com o SENAC, eles têm são a sede desses locais, mas a gente está em parceria com a FAESP, com o SEBRAE, com outros órgãos. 110 jornalistas fizeram esses roteiros, mais de 200 municípios atendidos, e aí tem todas essas parcerias. A agricultura também está muito próximo da gente. Pode passar. A gente tem trabalhado com esses 4 segmentos, tem desenvolvido planos. A gente fez um plano de turismo náutico, que a gente pensa em desenvolvimento de projetos náuticos, né? Tem o Angra Doce, tem o Angra Paulista, tem o Rio Tietê também, que tem muitos municípios que a gente quer pensar em algum projeto, tem o Rio Grande. Então, a ideia é trabalhar no fomento do turismo náutico no Estado. A implantação de estruturas náuticas também, ela está prevista nesse documento. O turismo ferroviário, a gente criou um grupo de trabalho para discutir projetos ligados a esse segmento. O rural também. A gente tem trabalhado também com um grupo de trabalho para melhorar a parte da legislação, a parte da promoção e do incentivo ao turismo rural no Estado. E o turismo de natureza, a gente tem começado também esse ano, começar a estreitar parcerias com a Fundação Florestal e com a Secretaria de Meio Ambiente, para a gente conseguir trabalhar melhor esse segmento no Estado, porque a gente tem muitos parques, tem uma estrutura gigantesca, mas que dá ainda para aumentar o fluxo de visitantes e aproveitar para incentivar valores de consciência ambiental, das pessoas conhecerem e valorizarem esses locais. Pode passar. E o turismo náutico que eu comentei, né? A gente tem feito o lançamento a inauguração de estruturas náuticas em cidades do Estado, e a nossa ideia é cada vez mais trabalhar em projetos ligados ao setor náutico, e também captar outras fontes de recurso, com o Ministério, com emendas parlamentares, para a gente conseguir
ter mais estruturas náuticas, ter mais, promover os destinos que trabalham nesse segmento. Pode passar. O rural também, a gente tem trabalhado na legislação, no crédito, em outras ações. Pode passar, acabei falando já. E aqui, entrando um pouco na promoção, a gente tem trabalhado com a marca São Paulo para Todos, a gente divulga em feiras, em campanhas, ações de mídia, roadshows. A nossa intenção é ter uma promoção permanente do Estado, e aí a gente tem um calendário de feiras. Pode passar? Só falar aqui. Estava em outra ordem aqui. O Place Branding também é um projeto nesse eixo de promoção. A gente tem a parte do Place Branding, a gente desenvolveu 7 marcas de regiões turísticas do Estado. A intenção é ampliar esse projeto também para outras regiões, mas a gente fez um estudo de marca do Vale do Ribeira, do Paulo Cuesta, Mantiqueira, Raízes do Campo, que é a região de Ribeirão Preto, Circuito das Frutas, Litoral Norte, e o mais recente foi o Vale Histórico. Então, a gente fez o lançamento dessas marcas, e a ideia é que todas as peças de comunicação dos destinos integrem essas marcas que fazem parte da identidade desses locais. Então, essas foram as que foi entregue. A gente não tem recurso previsto ainda para esse ano. Caso a gente tenha liberação, descontingenciamento, a gente tem a intenção de criar para novas regiões. Essa é a marca do Estado. Pode passar. E a gente tem para esse ano um calendário de 32 eventos nacionais, 10 internacionais e 28 roadshows nacionais e internacionais, que é muito importante contar com a presença de vocês. O que a gente está querendo é trazer mais inovação, mais atividades para os estandes, mas a gente precisa do apoio, das ideias também de vocês. Então, a WTM, agora a gente quer colocar a Cooking Class, então aulas de gastronomia, então ter um chefe da cidade fazendo algum prato, e divulgando também, porque a gente estava muito na lógica de degustação, só que daí as pessoas pegam o produto e elas nem sabem de onde é. Então, a gente quer mudar isso. Não vai ser mais liberado degustação, apenas as aulas de gastronomia. São 2 aulas por dia. Quem tiver interesse aí de apoiar, é muito bacana. Trazer também apresentações musicais, então a gente ter grupos de violeiros, orquestras, bandas municipais, para que façam apresentação nesses eventos, nessas feiras, porque isso traz mais atração, atrai mais público para o stand, ter mais atividades, e é uma coisa que está crescendo muito nas feiras também. Pode passar. E aí, basicamente, nesse mês, a gente tem a ITB Berlim, que finalizou ontem, um evento que a gente teve apoio aí de alguns representantes, o pessoal do Parque Nacional da Serra da Bocaina foi, o pessoal do PETAR também, do Vale do Ribeira, Capital. Então, a gente teve alguns representantes. É uma feira que trabalha muito o segmento de turismo de natureza e aventura, é uma feira mundial, a gente teve, né, encerrou. Semana que vem, a gente também vai ter um stand no Congresso Estadual de Municípios, da PM. Ele é voltado à divulgação das ações e os projetos da Secretaria. A Precesp vai estar também. A gente vai ter um evento de pesca, o Pesca Trade Show, também em março. Quem trabalha com esse segmento também está convidado para participar. Vai ser em São Paulo, final de março. Em abril, a gente tem a Abave São Paulo, que é aquela antiga Aviesp. Ela vai ser em Campinas. A gente também vai ter stand. Quem conseguir participar também é importante. As inscrições estavam abertas, a gente vai mandar aí a confirmação para quem se inscreveu. WTM, que é a maior feira internacional, vem gente de todo mundo. Então, é um evento muito importante para a gente divulgar os destinos do Estado, para a gente conseguir mudar um pouco essa ideia de que São Paulo é só a capital. A gente quer extrapolar isso, combinar a capital. Turista, operador, agência, imprensa, pode ficar 2 dias em São Paulo e 3 dias em alguma instância, em algum destino. Então, a ideia é que a gente consiga trabalhar isso. A gente tem boas rodovias, tem boa estrutura. Então, a ideia é que a gente consiga se esforçar para conseguir, né, descentralizar o turismo do Estado. Uma feira nova é a Fruits Attraction, também é um evento que os organizadores são da Espanha, do IFEMA, e aí eles vão trazer a primeira edição para o São Paulo Expo. Então, quem tem produção de frutas, ele é bem voltado à produção de frutas. Não é uma feira de turismo, é uma feira de... não posso falar comércio exterior, mas é de venda de negociação para produtos, tanto para
mercado nacional quanto internacional. Então, os destinos que produzem frutas ou vegetais, a gente vai mandar a inscrição essa semana, mas é interessante ir. Eu sei que essa área vocês vão ter que consultar a agricultura, né, alguma outra secretaria, mas é bem importante tê-los, né? Essa feira é em conjunto com a Secretaria de Agricultura. Então, a ideia é que a gente leve os produtores, pode ser pequenos, médios, grandes, para fazer negócios com compradores, tanto nacionais quanto internacionais. Então, pode ser alguém do Sul, pode ser do Nordeste, pode ser da América Latina, pode ser da Europa. Então, pode ser tanto produtos que estão preparados para importação e exportação, quanto só para doméstico aqui mesmo, né? Então, são essas duas frentes para participar. É um evento bem bom. Esse evento acontece há mais de 10 anos na Espanha, e eles atraem mais de 300 mil pessoas, é um evento gigantesco. E aí agora vai ser essa primeira edição em São Paulo, e São Paulo é o terceiro maior produtor de frutas do mundo. Então, até a Espanha é o quinto maior. Então, a gente está até à frente deles, mas eles têm uma feira maior, e um fluxo maior, e uma divulgação maior, que a gente poderia trabalhar muito mais isso. Expotel é o evento que é feito no Frei Caneca, a gente também vai ter um espaço de promoção dos destinos. Conferência Internacional da Diversidade, que trabalha o segmento LGBT. A gente também vai na Seatrade Cruise Global, que é um evento em Miami, que trabalha com turismo náutico, mais voltado à estrutura de portos, à estrutura náutica. Então, quem tiver interesse, né, a gente já tem algumas cidades, São Sebastião, Ilhabela, Santos, tem algumas cidades que falaram com a gente de ir, mas se tiver mais alguém também que tem trabalhado com esse segmento, pode consultar, que a gente envolve. Em maio, a gente tem a AgriShow, que é um grande evento de agronegócio, quem também quiser participar, a gente vai ter um espaço de destinos, muito grandioso. Fórum de Turismo 60+, é um evento ligado à terceira idade. Avistar, de observação de aves. Prêmio Melhores do Ano, que é de gastronomia. Também, quem quiser, a gente vai ter stand em todos esses eventos. Conexidades, a gente vai participar com o stand institucional, mais para divulgar as ações da Secretaria, mas eu acredito que vocês vão no Conexidades? Não? Ah, então tá. A gente vai ter só um stand para divulgar as nossas ações, mas quem for com stand, né, é bem bacana o evento. Prêmio Top Destinos, não vou dar muito spoiler porque o Aristides vai falar, mas é um grande evento aí para a gente valorizar, reconhecer o trabalho dos destinos turísticos do Estado. A nossa ideia é que seja feita no Palácio, né? Vamos ver. E no segundo semestre, pode passar, a gente tem a Feira do Bordado de Bitinga, muito provável que a gente tenha um stand para divulgar os destinos nessa feira. Fórum de Gastronomia Artesanal, um evento em São José dos Campos, também teremos um stand. A gente ganhou uma emenda parlamentar para participar da Expo Católica, então também é um evento que a gente vai trabalhar o turismo religioso. Então, quem estiver trabalhando com esse segmento vai ser muito bem-vindo. A primeira vez que a gente vai nesse evento, a gente já foi como visitante, mas nunca foi com stand. Então, quem tiver turismo católico, né, principalmente, é bem-vindo. A gente vai mandar as inscrições. Expo Fórum é um evento do Convention Bureau, no Sheraton, também estão convidados. A VIRP, Festa do Peão de Barretos, o pessoal de Barretos, aí a gente costuma ter um stand para promover os destinos, fazer sorteios, atividades, é público final. Então, é para sair um pouco dessa lógica de só operador, agência, trade, imprensa. A gente colocou alguns eventos para público final, que é aquele viajante que viaja direto, pega o carro e vai, não precisa de agência, de intermediação. Então, a Festa do Barretos é bom para isso. Salão São Paulo de Turismo, evento da Mitur, do Jarbas, da Suzy. A gente tem também Equipotel, Boat Show. A Bavi Expo vai ser em Brasília esse ano, no Mané Garrincha. Então, é um evento também, das maiores feiras, né, de turismo. Então, quem tiver interesse, é bem bom contar com a presença dos destinos, porque também é uma feira grande. Longevidade Expo, um evento também voltado à terceira idade. FIT América Latina, um evento que vai ser na Argentina, em Buenos Aires. A gente vai com a Embratur, a gente não vai com o stand, mas vocês podem ir com a gente também no mesmo posto de trabalho. A gente tem a Beta Summit, Mesa São Paulo, Festures Gramado também, que a Precesp vai, a gente também vai ter stand, o Expo Fórum e a WTM Londres. Então, basicamente, são esses os eventos do calendário desse ano. Importante vocês participarem. A gente faz a divisão por regiões turísticas, né, porque a gente tem
645 municípios, não dá para fazer balcão para todo município, então a gente acaba congregando em regiões, mas é bem interessante que vocês se reúnam, né, e façam uma ação bem focada em negócios, marca agenda cooperadora, com agência, com companhia aérea, com hotelaria, fazer ações aí e também trazer mais atividades para o stand, né? A gente quer fazer mais atividades, se deixar mais dinâmico. Quem tem chefe de gastronomia, quem tem apresentação musical, quem tem óculos 360 com vídeo também, puder levar. Qualquer tipo de atividade que tiverem é bem-vindo para a gente trazer mais atrações para o stand. A gente abriu o cadastro para o calendário de eventos turísticos do Estado. Então, quem ainda não cadastrou seus eventos, também peço para cadastrarem. A gente fez uma publicação desse material ali, a gente fez uma publicação, mas o calendário ele não é estático, ele é colaborativo. Você pode entrar qualquer dia e cadastrar, que ele vai ficar na plataforma e as pessoas podem consultar os eventos de março. Ela vai lá e ela vai consultar os eventos que vocês cadastraram. Então, qualquer mês, vocês podem entrar e cadastrar, não só vocês, mas a iniciativa privada, as associações, os atrativos, todo mundo pode fazer o cadastro dos eventos que sejam abertos ao público, né? Sendo evento aberto ao público e sendo evento turístico, que atrai fluxo de visitantes, aí é importante cadastrar no calendário, porque a gente divulga. E a gente tem a nossa comunicação também, se tiver foto, release de algum grande evento das cidades, pode compartilhar com a gente, que a gente também divulga. Pode passar. A gente tem trabalhado com algumas ações de inclusão. Uma delas foi uma parceria com a Federação, a FAMBRAS, que é a Federação de Associações Muçulmanas do Brasil. A gente tem trabalhado a qualificação para bem receber turistas islâmicos. Então, quem tiver equipamentos ou trabalhar muito comunidades, né, islâmicas, também é interessante falar que a gente pode aproximar mais, fazer mais ações em conjunto. A gente também fez uma ação com a Federação Israelita de São Paulo também. A ideia também é fazer capacitações voltadas ao turismo judaico. Turismo esportivo também, a gente tem trabalhado no mapeamento desse segmento. Turismo LGBT, turismo pet friendly e turismo 60+. São algumas ações que a gente tem trabalhado nesse eixo de inclusão. Pode passar. A ideia do turismo esportivo é a gente fazer um guia com todos os equipamentos, eventos, museus que trabalham o turismo esportivo. Então, se tem algum estádio, se tem algum museu de futebol, um campo de golfe, tênis, basquete, atividades coletivas ou individuais, a ideia é que a gente consiga divulgar canoagem, esportes náuticos. A gente quer fazer um mapeamento e divulgar isso no Fórmula 1 também, Fórmula E, todo qualquer tipo de atividade esportiva que atraia fluxo de visitantes. Pode passar. E a gente tem começado a trabalhar o afroturismo, que é uma orientação que veio da Embratur, principalmente, de trabalhar esse segmento. Então, a gente vai começar, na semana que vem, a gente tem uma primeira reunião para desenvolver um plano de afroturismo, que a gente quer desenvolver as diretrizes, os principais gargalos, e fazer um guia de afroturismo no Estado. Então, se tiver alguém, a Solange de Paraibuna, que está ajudando a gente, mas se tiver mais alguém, algum destino que trabalhe com esse segmento, vai ser bem-vindo, porque a gente precisa de ideias e ajuda aí para desenvolver esse plano, né? Vocês, mais do que ninguém, estão na linha de frente, sabe, desses segmentos. Então, quem tiver interesse em participar do grupo de trabalho ou de contribuir com material, conteúdo, pode compartilhar com a gente. A gente tem trabalhado, tem muitos quilombos, né? A gente tem o ITESP também, que apoia, mas a ideia é agregar outros parceiros e outras comunidades tradicionais. Pode passar. E aí ficou pequeno, mas a gente tem 24 guias que estão disponíveis no site da Secretaria, que a gente trabalhou ao longo de 2 anos. A gente fez 10 guias de regiões turísticas. Então, a gente tem o litoral, a gente tem o centro do estado, a gente tem o noroeste. Praticamente todas as cidades que estão aqui, elas estão nesses guias, só que a gente é pouco divulgado, a gente não tem divulgado esse conteúdo. A ideia é que divulgue para o público final, divulgue para a agência, divulgue para a operadora, porque tem muito conteúdo, é turismo.sp.gov.br/guias, você consegue acessar todos esses guias. Então, a gente tem 10 guias de mais de 30 regiões turísticas, estão combinadas nesses guias.
E a gente tem os guias temáticos. Então, a gente tem cicloturismo, a gente tem observação de vida silvestre, luxo, compras. A gente tem também a parte de guia de padarias do estado de São Paulo, guia de queijos artesanais, turismo halal, que foi aquela questão do turismo dos islâmicos também, que a gente fez um guia. Então, a gente tem, né, muito conteúdo que a gente precisa divulgar. Tem pesca também, arte, artesanato. Então, tem muito conteúdo e a ideia é que a gente divulgue isso, né, que tem no estado. Pode passar? E esses são os que estão com pesquisas abertas. Então, quem ainda não preencheu, é muito bom acessar. Eu vou colocar vou deixar a apresentação, que tem os links de cada formulário. Então, a gente tem o rural, tem muita cidade que já mandou, acho que a gente tem umas 150 cidades que já mandou, mas quem não mandou é um mapeamento das propriedades rurais abertas à visitação. Você tem uma fazenda de morango, de café, de chá, alguma fazenda que é aberta para hospedagem ou que é uma fazenda histórica. Todos esses itens, esses equipamentos, eles são bem-vindos nesse mapeamento. A gente está fazendo uma parceria com o Maurício de Souza, então a ideia é que esse guia seja personalizado com os personagens da Turma da Mônica, principalmente o Chico Bento e a Rosinha, que são do turismo rural. Então, a gente está trabalhando esse guia, mas a gente quer um conteúdo aí robusto para divulgar. Tem o guia do queijo artesanal, a gente tem mais de 20 queijarias, mas quem tiver queijaria, até acessa, já tem uma primeira versão no site, dá para acessar para ver quais tem, e aí, se a sua não tiver, você também entra no link e cadastra. Guia das padarias, quem está fazendo é a Federação de Panificação, mas quem não... Tem também uma prévia do guia, já tem uma primeira edição no site. Quem não tiver a sua padaria lá cadastrada, mas tem que ser uma padaria que tem alguma característica histórica, algum prato, né, que vale a visitação de um turista, né? Se você for um turista, você fala, não, eu vou, vale a pena. Então, em São Paulo, a gente tem a Santa Teresa, que é a mais antiga, ali na Sé. A gente tem a Cepam, que é a maior do mundo. Então, tem que ter alguma característica para fazer a pessoa ir. E aí, esse guia já tem a primeira edição no site. Se você entrar, se você tem alguma que é muito importante, não está, aí passa por e-mail para a gente, que a gente cadastra. A rota turística do café e a da uva e do vinho são novas, a gente não tem nenhum conteúdo, vai ser a primeira edição. Quem tiver e ainda não preencheu, São Roque, quem mais? Outras cidades aí que tem vinho. E tem café também, né? Tem outras cidades que tem café. Quem tiver para cadastrar, que a gente quer lançar na Grishow. Se a gente conseguir um conteúdo bacana, a gente vai lançar na Grishow. Turismo acessível, a gente também está fazendo um guia de rotas turísticas acessíveis. Então, quem tiver equipamentos aí que são acessíveis para diversos tipos de deficiência, para mandar para a gente. Turismo evangélico, seguindo essa linha, né, que a gente fez islâmico, judaico, agora o evangélico. Quem tiver esse segmento, atua com ele, também cadastrar nesse site. A gente vai abrir o católico também no segundo semestre. Turismo de raízes essa primeira material é da cultura italiana. Então, quem tiver atrativos, equipamentos ligados à cultura italiana, eventos, passar para a gente também, que a gente vai cadastrar. A gente fez um concurso, né, de fotos, e aí a gente teve Vinhedo também, que ganhou esse concurso, mas a gente ainda está fazendo mapeamento, não está fechado. O concurso encerrou, mas o mapeamento de equipamentos ligados à cultura italiana está aberto. A gente está com o da cultura italiana por conta dos 150 anos da imigração italiana, mas a gente quer abrir a alemã também no segundo semestre, porque acho que são 200 anos da imigração italiana também. Não, imigração alemã esse ano. Então, a gente vai abrir a alemã também, quem tiver também colonização alemã. Quem tiver outras colonizações, quiser sugerir também, porque tem tanta coisa no Estado, até a gente se perde um pouco. A gente pode também pensar em outras. Turismo esportivo, que eu comentei, também está aberto. Então, todas essas pesquisas, elas estão abertas para preenchimento. Aí pode passar. Em breve, a gente também vai fazer da rota do futebol, que foi uma demanda aí que surgiu para a gente fazer específico de futebol, afroturismo e uma pesquisa também de mão de obra no turismo, que a ideia é tentar entender. A gente já fez pesquisa com entidades, já fez pesquisa com empresas, mas agora a gente quer saber o que o empregado quer, quais são os gargalos na atuação profissional em turismo. Então, a gente vai abrir essa pesquisa também. E aí tem esse QR Code, que tem todas as pesquisas que eu falei no slide anterior, mas eu posso deixar com a Márcia, ela compartilha. Pode passar.
A gente está tentando trabalhar na neutralização de carbono e a gente incentiva vocês a fazerem o mesmo. Então, esse certificado foi do emissão de gases carbônico que a Secretaria emitiu no ano passado. Então, foram mais de 37 toneladas de carbono, que é por conta do carro, combustível, energia elétrica, esgoto, tudo que for emitido pela Secretaria, né, pode ser pela Prefeitura. É que para a gente é um pouquinho maior, né, que a gente tem uns 80, tem uns 100 funcionários, então a gente tem essa emissão em cima do a emissão da Secretaria. Mas o de vocês pode ser da Prefeitura ou também da Secretaria, pode envolver os eventos que vocês fazem. A ideia é fazer a compensação dessa emissão de carbono. Então, tem algumas empresas que fazem a certificação, tem algumas que fazem o plantio. Então, é interessante ter esse trabalho para a gente começar a trabalhar mais iniciativas de sustentabilidade, de ESG. Então, a ideia é... E se vocês tiverem áreas também para plantio, também sugerir para a gente, que a gente também consegue fazer alguma ação também de plantio. A gente vai fazer semana que vem, a gente vai plantar 400 árvores no Parque Ecológico do Tietê. Então, a ideia é compensar as emissões do ano passado. E aí, desse ano também, mais para frente, a gente vai fazer. Mas é bem interessante essa questão de compensar carbono com o plantio de árvores, né? Pode passar. E esse é o vídeo promocional, última versão do vídeo. Vou passar. São Paulo é isso tudo. São Paulo é isso tudo. São Paulo é isso. Tem campo, tem praia, tem serra, tem gente do mundo inteiro. Romance ou aventura, negócios ou passeio. Tem arte, arquitetura, tem belezas naturais. São Paulo é isso tudo. São Paulo é isso e muito. Tem sempre alguma novidade. Espaço pra toda fé, agito ou descanso, o que você quiser. Tem rio, floresta, montanha, horizontes, litorais. São Paulo é isso tudo, São Paulo é isso e muito mais. É gourmet, é de rua, é encontro, é mistura. É passado, é futuro e é pra todo mundo. São Paulo é isso e muito mais. São Paulo é isso. São Paulo é isso e muito mais. Pode passar. Bom, é isso. Não sei se ficou muito cansativo, mas eu vou ficar aqui hoje, amanhã. Quem tiver dúvida, quem tiver sugestões, vamos trabalhar um segmento. A gente tem também o projeto do Saúde e Bem-Estar, a gente quer começar a trabalhar esse segmento também. Outros segmentos aí que vocês trabalham, mas que a gente às vezes não tem conhecimento, compartilhar também com a gente. Uma última ação que eu esqueci, a gente vai fazer roadshows, são rodadas de negócios nos outros estados. E a gente fez ano passado, só que a gente teve muito pouco destino, aí a gente precisava de vocês mesmo nesses. A gente vai fazer Fortaleza, Salvador, a gente vai fazer Maringá, Curitiba, Porto Alegre. Então, tem vários estados que eles querem muito conhecer São Paulo, mas a gente precisa das informações para divulgar. Vou passar o calendário também para a Márcia. Vai começar na primeira semana de maio. Então, a gente vai ter 4 edições em maio e 4 edições em junho. Então, quem quiser participar é muito bem-vindo. Tem alguns no Nordeste, tem Centro-Oeste, tem Sul. Então, às vezes, você pode escolher o mercado que é mais estratégico para você. Eu posso passar algumas dicas também, né? Então, tem destino que prefere sol e praia, tem alguns que é rural. A gente pode passar para vocês, de repente, irem em alguns, né? Se não conseguir ir nos 10, pelo menos ir em alguns. Última fala. Acho que eu falei demais. Obrigada, Márcia, pelo espaço. Tchau.